Achei cenzão boiando na loja. Estava no shopping passeando e entrei na loja para poder ver celulares, Alexas, computadores e me deparei com uma nota de R$100 ali no balcão perto da caixa de som. Eu olhei para os lados e não vi nenhuma câmera. Chamei os funcionários e os safados ficaram com o dinheiro. No final, não chegou ninguém com uma câmera na mão me falando que era um experimento social. Eu devia ter ficado com a nota? Quase saí da igreja. Olá a todos, é a primeira vez que faço isso. Para um pouco de contexto, sou um adolescente de 13 anos, e isso aconteceu semana passada, mas eu quero compartilhar com vocês que meus pais não frequentam a igreja, mas acreditam em Deus, e eu vou na igreja com o meu amigo João. Não é o nome real. E a igreja que eu frequento é bem normal, não tem nada demais. Ela é pequena e fica perto de casa. Certo dia, eu recebo um terno do pastor, que falou para eu ir no dia com ele, só que meus pais não gostaram muito disso, e falaram que eu já estava ficando viciado. Confesso que não entendi o que eles queriam dizer, mas enfim, eu fui com o terno. Assim que voltei para casa, a minha mãe me chamou para conversar e disse: "Por que você foi com o terno?" Eu falei: "Porque eu quis." Depois disso, o meu pai entrou na sala e foi uma conversa muito estranha. Eu não estava entendendo muito o que eles queriam dizer, mas o pouco que eu entendi, eu usei em base pro resto. Depois meu pai e minha mãe falaram que eu estava viciado na igreja, e se continuar do jeito que eu tô, eu vou ouvir pessoas da igreja e não eles. Sinceramente, eu não entendi o porquê disso, já que era apenas um terno. Não sei se estou sendo dramático ou algo assim, mas era esse o relato e por causa disso, meus pais falaram que se eu continuasse assim, eu teria que sair da igreja. O que vocês acham? Sinto medo irracional de adormecer. Eu antes sentia isso mais na infância, até os 12 anos. Ficava me mantendo acordado até o sono me levar 1-2 horas depois de me deitar. Sempre fui obrigada a ir para a cama mais cedo, mas nunca dormia facilmente nessa época. Depois dos 12, esse medo se foi e comecei a dormir melhor, sem muita preocupação. Na vida adulta, finalmente passou a ser algo normal e até mesmo agradável, como grande parte das pessoas acham, pelo menos até agora. Agora, aos 26 anos, esse medo irracional retornou, e é sempre à noite. De dia, tirar uma soneca parece fácil, principalmente quando há tempo. Eu já me sinto meio exausta pela quantidade de preocupação sem sentido que a minha mente arruma. Ela arruma isso durante os dias, além das preocupações reais que a vida e o emprego nos traz. Preciso estar descansada e com energia para poder enfrentar o dia, mas eu acho difícil simplesmente me deixar levar pelo sono, e o pensamento disso causa um aperto, um pânico sem sentido. Queria saber se mais alguém já sentiu isso alguma vez, e se há uma maneira de lidar com isso. O dia mais louco na minha escola. Era uma quinta-feira normal na nossa escola. Nós estávamos tendo aula de ciências. A professora era muito bonita e todos os moleques eram caidinhos nela. A aula dela tinha terminado e logo em seguida teríamos aulas da nossa professora de letramento, em português. Vamos chamá-la de Flávia. Flávia estava dando aula para o 9º ano, que era da sala do fundo do corredor, e estávamos esperando ela como sempre. Mas um moleque repetente de 15 anos, vamos chamá-lo de Vitor. Vitor foi até a porta da sala junto com seu grupo de bagunça e estava estressado, pois tinha levado 2 ocorrências no dia anterior. Ele estava tão bravo que não conseguiu segurar a sua raiva e tinha que descontar em algo, até que ele arrancou a maçaneta da porta. Depois de arrancar, ele ficou calmo e ficou esperando uma menina do 8º ano que vamos chamar de Manuela. Ela era sua amante porque ele namorava com outra. Até que de repente, 2 Zé Droguinhas da minha sala, vamos chamá-los de Davi e Gabriel, empurraram o Vitor e o representante da turma, que vamos chamar de Natan. Quando eles empurraram, os 2 Gabriel pegou a maçaneta da mão do Vitor e trancou os 2 lá fora. Por sorte, alguém de dentro abriu a porta e depois um menino que eu vou chamar de Tiago começou a sair na mão com o Davi. Apesar disso, conseguiram separar a briga e depois de tudo isso acontecer, eles continuaram na porta. Até que 2 meninas foram chamar a diretora e o vigia do grupo da bagunça viu a diretora subir junto com essas meninas. Ela chegou exaltada e disse que já perdeu a paciência com a nossa turma e que daqui em diante, mesmo que seja uma infração mínima, vai ter suspensão de 3 dias. Depois de brigar com a gente, ela chamou o nome de Natan, Vitor, Tiago, Davi, Gabriel e mais 4 alunos, e depois que essa cambada toda desceu, eu e meus amigos ficamos rindo muito. E como não sou besta nem nada, ferrei com uma menina muito chata que nem estava envolvida. Eu e meus amigos descemos até a sala da diretora, que estava também junto da coordenadora da escola. Eu cheguei, bati na porta e falei: a Rafaela estava envolvida. Depois a diretora e o coordenador estavam subindo comigo, mas para o meu azar, a diretora poupou ela. E a diretora chamou mais 3 nomes, e um menino chamado Isaac. Esse não é o nome dele. E o pior é que foi pelo motivo mais estúpido.
Ele perguntou o porquê e a resposta da diretora me fez chorar de rir quando ela saiu. Ela disse que o Davi tinha falado o nome dela sem querer. Depois que eles desceram, a Flávia apareceu exaltada e falou que nós não sabemos ficar sozinhos nem por 10 minutos e que já arrumamos confusão. Ela desceu para a sala da diretora e quando voltou, os alunos tinham voltado com ela, alguns chorando, outros com raiva e outros até tranquilos. Todos tinham levado suspensão. Depois disso, a aula fluiu com a Flávia fazendo as ocorrências, mas Vitor disse a Natan que suspensão e ocorrência era tudo a mesma coisa. Pelo azar dele, a professora ouviu e pediu para ele repetir o que ele tinha dito, e sem medo ele respondeu: "Eu disse que a suspensão e ocorrência é tudo a mesma coisa." A professora pediu para ele repetir mais 3 vezes e na terceira vez ele perdeu a paciência e gritou: "Sua velha surda, suspensão e ocorrência é tudo a mesma coisa." Depois que ele disse isso, ele tomou uma suspensão de 10 dias. Mais tarde, eu ouvi ele falando com o Natan que os gêmeos tinham dedurado eles. Eu rapidamente levantei e disse que os gêmeos ficaram do meu lado o tempo inteiro. Ele não acreditou e continuou insistindo que os gêmeos tinham dedurado ele. Nesse mesmo instante, bateu o sinal de intervalo, eu, os gêmeos e mais 5 pessoas ficamos bolando um plano contra os bagunceiros, mas eles não fizeram nada e o dia acabou. Conclusão: a maçaneta passa bem.